Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e que satisfação é ter você aqui comigo. No programa de hoje a gente vai falar sobre o impacto que as escolas já experimentam desde que a lei que proibiu a presença de celulares nas salas de aula e também nos intervalos foi sancionada aqui em Mato Grosso. A gente traz também detalhes sobre tendências do empreendedorismo para 2027 ou daqui até 2027. A gente fala sobre uma oficina de pequenos chefes que divertiu a criançada durante o período de férias. E a gente também fala sobre a tarifa social na conta de energia elétrica. Você já sabe como funciona? Ainda não? Então pega o teu café, vem comigo que o papo tem muita informação para você. Mato Grosso sancionou a legislação que proibiu o uso de celulares em sala de aula em dezembro do ano passado. Depois de mais de 7 meses da medida, a gente conversa com a diretora da Escola Estadual Adalgisa de Barros, Valdelice Holanda, para saber o que mudou desde a restrição imposta. Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse fazer um balanço de qual é o impacto que as escolas já vêm sentindo, principalmente aqui você está à frente da direção hoje, com essa mudança na regra da utilização de celulares em sala de aula. A gente sabe que o governo do estado instituiu essa norma em dezembro do ano passado, mas a Adalgisa de Barros foi pioneira aqui em Mato Grosso, já determinando que esses aparelhos não estivessem na sala de aula junto com os alunos bem antes. O que a senhora pode dizer dessa experiência, né? Qual foi a alteração que o ambiente escolar experimentou com essa iniciativa? Boa tarde, obrigada pelo convite. Não foi nada fácil, né? Tudo começou assim, a gente tem ainda, né, até hoje, uma equipe psicossocial, né? Composta por um psicólogo, à época tinha uma pedagoga e também tínhamos uma assistente social. E elas começaram a fazer os atendimentos com os estudantes e nós tínhamos também algumas atividades de intervenção pedagógica que elas nos auxiliavam, né? Porque essa equipe compõe o quadro, né, da coordenação pedagógica. Então, eles estão diretamente conectados ao pedagógico. Fazem o atendimento, o acolhimento aos estudantes, mas o objetivo final é o pedagógico. E elas começaram a recolher os celulares, né? E as atividades começaram a fluir com elas, né? Eram pequenas atividades, com pequenos grupos, mas elas tinham uma caixinha. E aí a gente começou a observar aquilo, né? Que estava dando certo. E aí então eu fiz uma assembleia de pais, né? Apresentei os nossos dados, que eram ruins à época. Nós tínhamos uma meta, né? O indicador nosso do estado de escola de ensino médio era muito ruim. Nós estávamos abaixo de 3,2, então era uma nota muito ruim de 2023. Então nós tínhamos que melhorar, né? Os indicadores de aprendizagem da escola, né? Esses indicadores eles são medidos por avaliações que não são realizadas pelos professores, são realizadas externamente, né? Bom, aliado a isso, a esses indicadores baixos e alguns problemas também que a gente vinha tendo com celulares. Nós tivemos, assim, alguns problemas graves com celular na escola. Por exemplo, uma aluna que levou um aplicativo que esse aplicativo do Telegram, ele pode pegar qualquer imagem tua e deixar um corpo nu, te dar um corpo nu. E aí isso deu delegacia, deu transferência. Então, aliado a tudo isso, a gente falou, bom, precisamos tomar uma decisão. E o que nós tínhamos de amparo à época? Apenas uma lei de 2014, que ela já falava da proibição dos celulares, mas ela era muito genérica, né? Ela só dizia que o celular ele poderia ser utilizado para fins pedagógicos. Era isso que o texto, uma lei bem curtinha, bem enxuta, mas era o que nós tínhamos à época. Para respaldar a decisão, né? Para respaldar. E aí, então, eu falei, bom, eu preciso também do apoio dos pais, né? E aí mostrei no telão, né, os nossos indicadores, os problemas que a gente vinha enfrentando e também essa ilha de sucesso que a nossa equipe estava obtendo já com essa negociação com os celulares.
Os pais todos, né, por unanimidade, aprovaram, né, e aí eu falei, agora se você der conta... Aí foi uma guerra, amada, foi uma guerra, né? Mas a época, assim, como a gente não tinha muito respaldo, a nossa conversa com eles era, vocês vão deixar durante as aulas na mochila esses celulares, durante o intervalo vocês poderão utilizar, né? Aí a gente tinha turmas que obedeciam, turmas que não obedeciam, e assim a gente foi... né, caminhando, né, durante o ano nessa quebra de braço com os estudantes, né, e também com os pais, né, outras reuniões nós tivemos que voltar a estar conversando com os pais. O primeiro mês que a gente foi um pouco mais rigorosa, assim, foi uma experiência, assim, os professores amaram, que eles falaram assim, nossa, agora eu consigo dar aula, meus alunos estão na sala de aula. Porque antes tinha uma divisão da atenção, era isso? Com certeza, porque eles estavam tanto que a sala, hoje, eles conversam muito mais, né? Porque agora hoje eu tô muito mais endurecida do que o ano passado, porque agora a gente coloca nas colmeias, né? As famosas colmeias com as caixinhas. Então a gente tem um outro caso que se recusa essa situação, mas hoje a gente já está assim com 95% dos estudantes. Tem turma que o próprio líder da sala vai lá. Pessoal, e aí todo mundo levanta bonitinho e coloca lá, né? Mas tem resultado. Nós saímos de 3.2, hoje nós estamos com 8.2. Uau! Baita de um salto. Mas foi um saldo, assim, uma alegria. E aí com isso nós conseguimos, né, já no ano passado a gente conseguiu assim colocar muitos alunos de primeiro lugar na UFMT em cursos de ponta. Nós temos alunos no curso de Direito, Engenharia, as várias engenharias, né? E alunos nossos, desde que o governo instituiu a Mato Grosso no Mundo, tem aluno da Algisa lá, né? Então a gente fala do intercâmbio? Do intercâmbio, todo ano. Porque o intercâmbio é por nota, sim, né? Por nota, é por desempenho dos alunos. E aí a gente está conseguindo, desde 2024 foi 2 alunas nossas, esse ano vão mais 2 alunos nossos. Então a gente tem coletado assim, e os alunos hoje eles entendem, né? Se você conversar com eles entendem que é uma medida necessária. Muitos deles dizem assim, eu não fazia as atividades, mas agora eu não tenho outra alternativa, não tenho mais celular. Então, eu sou obrigada a fazer as atividades. Então, com isso, a produtividade da escola melhorou significativamente, né? O que nós temos de diferente, agora eles conversam mais, né? Eles interagem mais entre eles brincam mais entre eles. Então, as relações interpessoais, elas estão bem mais fortalecidas, né? A gente tinha, professora, não sei se era a realidade da Algisa, por isso a questiono, relatos de violência dentro da escola, relatos de muitos estudantes adoecidos mentalmente, depressivos, ansiosos. Isso já teve alguma alteração depois da medida? Já, assim, aqueles casos que de ordem familiar ou de cunho assim, um pouco mais profundo, eles ainda permanecem, mas ele diminuiu bastante. Tanto que a gente se preparou, né? Nós nos preparamos com a equipe psicossocial, a gente se preparou assim como se nós estivéssemos indo para uma guerra mesmo, né? A gente sabia que nós íamos ter alunos que iam ter crises de abstinência, nós sabíamos que nós íamos enfrentar uma certa agressividade de alunos e até de pais, e de fato houve isso, né? Mas nós estávamos preparados para isso, a equipe estava preparada para isso, nossos professores também, a gente conversou bastante com todo mundo, né? Para que a gente entendesse que era um período difícil também para os nossos estudantes. Agora, uma das coisas que nós vamos trabalhar são com os pais, porque a gente, principalmente no matutino, um dado que a gente não observava antes e que apareceu agora, são alunos que dormem na sala. Então, nós estamos acreditando que em casa, né, se não houver esse acompanhamento da família para dizer, olha, você vai ficar com o celular até tal hora e depois você vai dormir,
eu acho que é uma situação que a gente já está trabalhando, começando, então nós vamos começar agora um ciclo de palestra com os pais, né, para que eles entendam que precisam também ter um controle em casa, porque aí agora nós temos alunos que chegam sonados na escola, né, que chegam com sono, dormem, aí a gente é obrigado a fazer aquele trabalho de estar acordando, vai lá fora, lava o rosto, aí eu já pergunto, ficou acordado até que hora? Né? Até que hora você estava acordado? Alguns chegam desesperados para colocar para carregar o celular. Eu não deixo. Eu só deixo assim, se ficar na minha sala, na coordenação, que aí eu falo, como alguns pegam Uber, outros precisam ir para o trabalho, eu entendo que eles precisam dessa ferramenta, né? Para esse deslocamento e tal. Então, às vezes eu permito que na minha sala ele deixe para carregar, mas ele só pode pegar ao final da aula, né? Então, hoje não tem mais intervalo, até a cantina lá, que tem uma cantina, apesar que nós temos a merenda da escola, que é muito boa e eles gostam, mas a gente também tem a cantina. Lá não se compra mais por Pix, não se vende nem se compra mais por Pix. Ou é dinheiro ou é cartão. Ou é dinheiro ou é cartão. Não tem negociação alguma. A única negociação que a gente tem em relação ao celular tá com problema em casa? Chega, nos avise. Se você precisar vir, telefonar para casa, fazer alguma coisa que precise, né, desse contato com a família, ele faz na coordenação pedagógica. Porque alguns falam, eu não lembro o telefone da minha mãe. Ok, traz o seu telefone, né, e aí aqui na coordenação você vai fazer a ligação. Senão, a escola tem 4 linhas de telefone, uma exclusiva para coordenação e equipe psicossocial, uma exclusiva para a secretaria, né, uma exclusiva para a busca ativa, que é para os pais, e além do meu telefone pessoal, que fica em todos os grupos, né, para que eles se sintam seguros de que os filhos não vão ficar ilhados, igual alguma mãe manda recado, uma mensagem. Eu gostaria de saber que meu filho está aí. Eu largo tudo, a equipe larga tudo que estiver fazendo, nós vamos lá até a sala e voltamos. Não, tá aqui na sala, tá tudo bem, tá tudo certo. E todas as reuniões nós orientamos os pais acerca disso. Então hoje não temos mais problema com as famílias, como eu tive em 2024. Teve uma certa resistência no começo, sim, mas agora sim. entenderam que é um bom caminho. Né? E o que ajudou muito foi as 2 leis. A lei estadual e a lei federal, que aí as famílias compreenderam. E os estudantes também entenderam, por fim, que era uma medida, né, que não é mais só exclusiva da escola da UGISA. E que era necessária, tanto sim. que se provou nos resultados, né, sim. professora? Queria que a gente pudesse falar um pouco mais dessa necessidade das famílias entenderem que é preciso ter uma regra ou que é preciso ter um acompanhamento da utilização dessas telas, não só pelo prazo que os estudantes estão ali dentro ou que estão envolvidos com isso, mas também do conteúdo que acaba se acessando ou produzindo nesses celulares, porque a gente fala muito hoje, por exemplo, do cyberbullying. A senhora trouxe para gente essa questão de uma inteligência artificial que produziu uma imagem falsa com nudes de uma estudante, que acaba trazendo também grandes implicações para a vida daquela pessoa. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco mais disso. Então, essa inclusive agora para o 2º semestre, nós temos já aprovado 3 oficinas que a gente vai realizar com as famílias. E é um programa do governo federal chamado Escola e Comunidade. Aí nós nos inscrevemos, né? A escola, elas podiam ou não fazer adesão, mas nós nos interessamos, né? Porque é uma etapa que nós estamos vivenciando agora. Uma coisa é só garantirmos que dentro da escola eles estão seguros em relação a isso, mas fora dela, e como a gente recebe esse aluno, e a gente por vezes recebe esse aluno vendo claramente que ele está passando muito tempo depois que ele sai da escola ao celular, isso tem nos preocupado muito também, né? Porque quando ele vem para a escola, ele não consegue dividir aquilo que é da casa com aquilo da escola. Se ele está com problema, ele traz isso para a escola. E aí a gente não consegue mediar isso sozinho
sem as famílias. Então nós aderimos ao programa e aí agora, salvo engano, em setembro nós começamos já as oficinas e as oficinas elas vão versar sobre isso, essa orientação, né? Não só orientação, mas informações preciosas para que os pais saibam também verificar no celular, vasculhar, né? Por onde eles andam, o que eles estão fazendo. Eu sei que a faixa etária da Escola da Algiz é ensino médio, então eles são nativos da tecnológica, eles dão baile na gente, mas os pais precisam estar atentos, né? Precisam estar atentos e preocupados com a saúde mental e também essa questão da violência. Nós tivemos alguns casos lá que nos preocupou bastante, que foi essa questão dos jogos online, alunos que contraíram dívidas, né? Nós tivemos alguns problemas também relacionados a isso. E aí, relacionados a cigarro eletrônico, entendeu? Então, isso nos preocupa também, porque eu quero que esse aluno chegue saudável pra gente, né? E que a família também esteja saudável. E para isso, então, a escola vai ter que fazer esse trabalho, essa parceria com a comunidade, no sentido de estar orientando melhor. Aí nós vamos selecionar, né? Inicialmente, porque as oficinas não cabem todos, né? Mas a gente vai ver em forma de palestra, porque a gente tem assembleia, de 2 em 2 meses eu tenho assembleia de pais. E graças a Deus as assembleias têm vindo cada vez mais pais. Tem essa integração mesmo da comunidade. Até porque a gente também lançou um desafio, né? Um dos desafios foi a turma que mais trouxer pais na reunião, ela recebe uma premiação. Uhum. E aí esse espírito de competitividade, eu sei que resultado da nossa última assembleia do ano passado foi uma coisa linda, sabe? Você vê desse ano, aliás, porque nós já estamos em julho, né? Desse ano, a última assembleia que nós fizemos, a gente teve que dividir em 2 dias e lá a quadra de esporte ficou lotada de pais. Uhum. E professora, porque assim, às vezes, para fazer um contraponto, as famílias usam justamente o argumento dos nativos digitais. Mas como que eu vou restringir a utilização? Meu filho vai ficar para trás. Eu não sei mexer. Meu filho vai ficar para trás no que está aí nessa evolução tecnológica. Mas a gente tem que pensar que tudo precisa de uma medida, né? Tudo ele precisa. Eu já percebo que vários pais estão assim preocupados, né? E eles entendem que é necessário. Mas o que eu tenho observado é por conta que parece que ficou um vazio, né, de tutoria sobre esses jovens por um tempo, desde que o advento do celular explodiu, né, no mundo inteiro. Parece que a gente viveu um período assim, sem tutoria. Nem a escola tutorava, nem os pais, nem o Estado, ninguém. Tanto que o Brasil ele é um dos últimos países. A maioria dos países da Europa, desde o início, da Ásia e até da África, desde muito tempo, eles já, crianças até 12, 13, 14 anos, sequer podem ter um celular, sequer podem levar para a escola, né? No Brasil não, né? Você vê que criança, você vai no restaurante e às vezes a mãe, para poder se alimentar tranquila, para um bebê, ela já entrega o celular para o bebê e ele já sabe, né? De 1 aninho, tudo já com o dedinho lá, né? Mexendo. E quem é que fez essa introdução inicial? Foram as famílias. Então, nós precisamos ajudá-las a entender que nem sempre desempenhar bem um papel de mãe ou de pai e num ambiente em que a gente sai muito de casa e é muito comum que esse afastamento deixe a gente se sentindo um tanto quanto culpado e aí a gente queira compensar isso de outras maneiras. E acha que se for duro, se for, né, eu falo, nossa, eu já fico tanto tempo ausente que eu preciso trabalhar e ainda eu só vou tirar, daqui a pouco eu perco o amor do meu filho. Que é um engano, né, que eles precisam mesmo de pais e mães exigentes, que exijam notas, que exijam presença na escola, que restringam o celular. Eu tenho um filho de 19 anos, ele não mora comigo hoje, mas eu quero saber o que você está olhando aí.
Meus filhos, eu tenho netos que não têm celular, né? Porque é uma das coisas que eu cobro muito dos meus filhos também, né? Porque eu tenho muito medo disso, porque eu vivo isso muito na escola. Esse e vê medo, o impacto negativo que causa, professora? Né? Esse momento é deles brincarem, serem crianças, sabe? Agora, lá na escola, eu falei, meu Deus, agora eu preciso inventar coisas para eles brincarem, né? E agora eles já estão me pedindo que uma sala de jogos, e eu tenho que me reinventar, porque para não deixá-los à toa. Mas uma coisa interessante é você sair no intervalo e você ver rodas de conversa que você não via mais tanto. Ou quando eles se juntavam, cada um estava num celular, no mundo à parte. Agora não, eles conversam. Tem a troca, né? Tem a troca. E aí o que precisa agora é as famílias também ajudar, porque o mundo não está muito fácil. E assim, eu digo sempre para eles, vocês são crianças, vocês não sabem mediar problemas, nem sabem de tudo. A vida para vocês só está começando, então vocês não sabem de nada desse mundo. E vocês nasceram, estão vivendo justamente numa era muito complicada. Né? Entre a noção de realidade e virtualidade, parece que está tão tênue, sabe? Tão fina, tão assim, esmaecida, sabe? Que parece que os alunos e os pais não conseguem visualizar bem isso, sabe? E aí, então, acho que a gente pode colaborar nesse sentido. É a nossa próxima empreitada, é agora ajudar, né, auxiliar. E aí a gente vai iniciar com um piloto, né, principalmente com aqueles que a gente percebe que tem mais dificuldade, né? Eu vejo que tem alunos lá que é um sofrimento para eles a entrega do celular. Porque existe uma dependência mesmo. Né? É um sofrimento. E olha que assim, eles estão numa fase que eles podem ir para a empresa para trabalhar com menor aprendiz. A escola tem parceria com várias empresas, volta e meia nós estamos indicando alunos e tal. E aí eu sempre digo a eles, vocês lá, nenhuma empresa vai permitir que vocês permaneçam com o celular. Então, vocês precisam se habituar. Esse é o papel da escola também, que é a preparação desse indivíduo para o mundo do trabalho. O mundo do trabalho, inclusive, faz parte do currículo da escola. Né? Então, lá nós não ensinamos só matemática, língua portuguesa, não. A escola tem um papel social. Então, lá nós temos as disciplinas e os conteúdos socioemocionais. Nós trabalhamos hoje, que é uma coisa que a BNCC trouxe. Então, ela trouxe para dentro do currículo a preparação desse indivíduo com valores, com expectativa, com projetos de vida, coisa que não se discutia na escola. Hoje nós temos, né, até o ano passado nós tínhamos uma disciplina chamada Projeto de Vida, né, cuja finalidade era isso, conversar com os alunos, dialogar com eles sobre as expectativas que eles precisam produzir necessariamente, porque nós somos movidos pela expectativa, não é a expectativa que te traz aqui, que me traz aqui, que me leva para a escola, que me leva para a profissão, que me leva para as metas, que me leva para muitos lugares onde a gente sonhar ir. Então, nós temos que ensinar isso para os nossos estudantes, né? E ajudar os pais a reconhecer que a estrutura familiar, né, e a saúde mental dessa família, desse estudante, precisa ser feita em parceria com a escola, aproveitando esse nicho agora, que a escola está rigorosa na cobrança, né, de dizer para eles assim, sejam também igualmente cuidadosos em casa. Professora, muito obrigada pelas informações, por esse relato tão rico e precioso que a senhora trouxe para a gente, e parabéns pelo trabalho e pelo impacto que a senhora tem causado na vida dos estudantes da Dalgisa. Obrigada, eu que agradeço. Intervalo, a gente volta já já. A cada 100 crianças em Mato Grosso, 74 vivem em situação de pobreza multidimensional. Isso significa dizer que elas enfrentam pelo menos uma privação grave em áreas essenciais, como educação, moradia, renda, saneamento, segurança alimentar e acesso à água potável. O dado faz parte de um levantamento inédito do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Também chama a atenção dos dados referentes a Mato Grosso a existência de mais de 600 pontos considerados vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes ao longo das rodovias federais.
há um esforço para mudar essa realidade através do programa do selo Unicef. É sobre isso que converso hoje com a chefe do escritório do Unicef em Mato Grosso, Mariana Rocha. Mariana, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre o selo Unicef e sobre os dados, né, que nós temos a respeito de Mato Grosso. Queria que a gente pudesse começar explicando para as pessoas o que significa essa pobreza Multidimensional. Multidimensional, eu já ia dizer multilateral, mas muito obrigada pelo auxílio, que atinge 74 em cada 100 crianças no nosso estado. Então, você pode explicar um pouquinho para a gente do que é esse contexto e qual é o reflexo que ele causa na sociedade? Sim, muito obrigada, Michele, em primeiro lugar, pelo convite. É muito importante para nós estarmos aqui comunicando sobre esse tema de pobreza multidimensional, que significa olhar para carências múltiplas que as crianças têm, né, que são, na verdade, privações de direitos. Antigamente, se media bem-estar de uma sociedade apenas pensando em PIB ou em renda, mas a gente tem que ver de que forma que as pessoas, e nesse caso as crianças, têm acesso a seus direitos. Então, quando a gente fala de pobreza multidimensional, a gente fala de saúde, educação, acesso à informação, água e saneamento, trabalho infantil, insegurança alimentar. Então, é uma série de temas, na verdade, que faz com que a gente olhe para a garantia de direitos também, e não só para a renda, para o dinheiro em si, porque a gente sabe que, na verdade, a renda influencia essa garantia de direitos, e a própria vida das crianças. Então, a gente tem que olhar para as questões de fato, não só para a questão monetária. Até porque a gente está dizendo de uma realidade verificada em Mato Grosso, que em tese é um país rico, mas os dados estão mostrando que ele não está conseguindo distribuir essa riqueza para que todas as pessoas possam acessar o mínimo necessário para um bom desenvolvimento. Seria isso? Exatamente. Então, embora seja um estado rico, a gente vê nos dados que mais de 60% das crianças não têm acesso a saneamento adequado. E esse é um dado muito preocupante, porque a gente sabe que do saneamento você tem a própria água, a qualidade da água que é impactada, e isso afeta diretamente a saúde das crianças. Então, a gente precisa olhar para esses dados para entender onde temos mais desigualdades e onde é necessário ter mais investimento na política pública. Um outro dado que nos preocupa bastante atualmente é em relação à vacinação em Mato Grosso, porque para algumas vacinas chaves, por exemplo, a tríplice viral, com os dados mais recentes que nós temos, nós vemos que menos de 50% das crianças receberam as 2 doses que são necessárias para elas serem protegidas. E esses números são números, na verdade, houve um retrocesso que não se tinha desde antes de 2010 no estado. Então, é necessário permanecer vigilante e ver onde precisa mais investimento, mais dedicação da política pública, dos prestadores dos serviços de saúde, educação e outros temas, para garantir que a gente está apoiando toda a sociedade. Mariana, quando você fala desse quesito saúde no que diz respeito à vacinação, existem elementos que explicam esse retrocesso? Por que as famílias não estão imunizando essas crianças, mesmo a gente já tendo a garantia científica da eficácia desses imunizantes na proteção desses indivíduos? No Brasil, como um todo, desde 2015, os índices de vacinação, eles começaram a retroceder um pouco, mas foi com a pandemia que a gente viu uma agravação muito grande dessa tendência. A gente sabe que com a pandemia houve muita fake news, houve muita campanha de desinformação sobre a eficácia das vacinas e o fato de que elas, de fato, protegem vidas, né, e não fazem mal a ninguém. E, infelizmente, alguns pais permanecem desinformados, apesar, né, das campanhas que são feitas, das informações que são publicizadas. E também tem uma outra questão, é que a gente observa que muitas famílias até vão dar a primeira dose de vacinação, mas aí não mantêm a disciplina de voltar para a segunda dose. E aí acabam não garantindo a cobertura completa da vacina. Então, também esse é um outro fator que a gente tem que olhar, que justifica por que esse índice está tão baixo. Se a gente for olhar para a primeira dose, por exemplo, para a tríplice viral,
ela está acima de 70% em Mato Grosso, mas aí depois 25% das famílias simplesmente não volta. Então é necessário entender bem esse contexto e trabalhar informando os pais, trabalhar nas escolas, né? O programa de saúde na escola, ele é muito importante porque ele facilita esse acesso às famílias e facilita também a vacinação. Então, a gente tem que ter diferentes estratégias para garantir que essas crianças tenham o seu direito à imunização, né? A imunização é um dever dos pais assegurado. Mariana, eu não sei se esse dado integra o levantamento que o Unicef fez, mas eu quero aproveitar a sua presença aqui no papo para questioná-la a respeito disso, porque Mato Grosso vive uma situação que acaba sendo peculiar de forma negativa, que é o alto índice de feminicídios. E a gente sabe que esse índice de feminicídios tem gerado órfãos do feminicídio, né? Então é uma situação que impacta diretamente as crianças, que o Unicef tem um cuidado e um zelo para melhorar essa realidade que elas vivenciam. Isso, de alguma maneira, passa pela discussão aqui em Mato Grosso, com a presença do Unicef, né? E isso foi abordado, né, nesse levantamento de dados. Pensa-se em uma construção de política pública que possa mudar essa realidade? O Unicef, ele foca mais na atuação voltada para a criança e adolescente, mas isso não quer dizer que a gente não pense nas mães. Então, primeira coisa, quando a gente olha para a primeira infância, né, esse período da vida que vai desde a concepção até os 6 anos, é um período em que é importante não só olhar para a criança, para esse bebê, mas acompanhar essa mãe desde o período da gestação, garantir que ela vai ter um pré-natal adequado, garantir que ela vai ter uma rede de apoio, né, vai ter acesso à creche, vai ter assistência da área da saúde, para que essa família seja acompanhada. Então, isso faz parte de um processo de você garantir que as famílias têm acesso à informação, mas também, quando acontecem violências, quando acontece abuso, é muito mais fácil a identificação desses abusos, né? Então, por exemplo, uma mãe que é violentada, se ela é acompanhada pelo posto de saúde, o próprio posto de saúde pode apoiar nesse acompanhamento, no acompanhamento psicológico. Então, embora a gente não esteja tratando do tema diretamente, o pacote que o Unicef traz, seja pela primeira infância, ou seja pela parte de apoio aos adolescentes e promoção da cidadania dos adolescentes, a gente trabalha temas que contribuem para maior sensibilização, conscientização, empoderamento das mulheres, mas também conscientização dos meninos e dos homens, né, para que eles exerçam vejam, na verdade, que não tem porquê, né, tanta violência, os homens têm que aprender a falar sobre as suas emoções, os meninos têm que aprender a conversar sobre os desafios, e tudo isso contribui para a gente, eventualmente, reduzir o feminicídio em Mato Grosso. Então, a gente apoia, né, esse crescimento desde a gestação até os 18 anos, para que a gente consiga mudar esse tipo de dinâmica. Mariana, a gente sabe que o Unicef tem estimulado os municípios de Mato Grosso a integrarem essa iniciativa que é o selo Unicef, que num período, pelos próximos 4 anos, salvo engano, justamente vai pensar em políticas públicas que possam melhorar a condição de vida dessas crianças, né? O que você pode dizer para a gente sobre a adesão desses municípios, sobre o histórico dessa iniciativa aqui no nosso estado? Muito obrigada. O selo Unicef, ele é justamente uma iniciativa para apoiar as gestões municipais ao longo do ciclo, né, de gestão de 4 anos de cada prefeito, para avançar em garantia de direitos, na provisão de serviços para as crianças e para as suas famílias. Então, a gente traz um pacote de capacitações para os gestores públicos, para as equipes técnicas, que é acompanhado de um estabelecimento de metas, né, em que os municípios têm que atingir metas, fazer entregas ao longo desses 4 anos, e ao final desse processo, eles são certificados com o selo Unicef, né, que é um reconhecimento internacional, mas mais importante do que o selo em si, são os avanços que acontecem no município nesse período, que é onde acontece a vida das crianças, né? É uma iniciativa totalmente apartidária e que tem o objetivo de avançar as políticas públicas para que as crianças, os adolescentes, de fato, tenham acesso a oportunidades e a dignidade onde elas moram.
Em outras edições ou em outros ciclos, né? O que a gente teve de resultado aqui em Mato Grosso, Mariana? Os municípios, eles compareceram de forma mais consistente, nós tivemos cidades que conseguiram conquistar esse selo. Nós tivemos 78 municípios que participaram da última edição e destes, 12 foram certificados. Então, a gente está feliz que para a nova edição que começa já temos um número maior de municípios, queremos chegar a 100%, né, os 142, mas a gente sabe que Mato Grosso é um estado muito próspero, muito rico e que, na verdade, pode ter um nível de certificação muito maior, porque as prefeituras têm condições e, como selo, a gente trabalha tanto com as prefeituras grandes, com as prefeituras pequenas, para ajudar nesse avanço. Então, o nosso chamado é para que a gente continue fortalecendo, né, essa rede de proteção das crianças no estado, porque, muito embora tenhamos tido avanços, é necessário fazer muito mais. Mariana, você disse para gente que aquele município que integra a iniciativa do selo, ele vai ter acesso a capacitações que vão ajudar a melhorar esse ambiente nas cidades para as crianças e adolescentes. Queria que você explicasse um pouco da dinâmica, né? Como que se dá essa capacitação? É durante os 4 anos? Depois, o que vocês observam para poder certificar ou não o município? Ótimo. Então, nós lançamos um pacote de capacitações que vai ao longo dos 4 anos. A cada ano, nós vamos ter algumas capacitações presenciais, temáticas, e uma série de conteúdos também que são disponibilizados online. Então, por exemplo, no ano de 2025, a gente vai começar com uma capacitação preparatória dos municípios, né, para iniciarem o seu processo no selo, e ao final do ano, vamos ter uma capacitação específica para a saúde. Em 2026, os temas já serão outros. Mesmo assim, eles têm acesso a uma série de materiais online, de conteúdos, assistência técnica que é dada pelos especialistas do Unicef e também pelos nossos parceiros da sociedade civil, para ir avançando, seja nas políticas setoriais, mas o que é muito importante também na intersetorialidade. Porque quando a gente pensa, por exemplo, proteção contra violências, não é suficiente que a escola identifique que a criança está sofrendo uma violência. A gente precisa que toda a rede seja ativada para que ela receba apoio psicológico, para que a denúncia seja feita, para que o abuso cesse. E por isso é importante esse trabalho intersetorial. E nós incentivamos e trabalhamos muito isso com os municípios também. Você falou para a gente que a pobreza multidimensional, ela vai abarcar uma série de situações que priva a criança de ter acesso àquilo que é de direito dela, né? E um outro dado que chama bastante atenção em Mato Grosso é o número de pontos que são passíveis de exploração sexual infantil. São pelo menos mais de 670, né? Isso, por conta da dimensão do Estado, acaba sendo um desafio à parte nesse processo, Mariana? Como é que vocês avaliam isso? Sim, o abuso sexual, a exploração, ele é um tema muito sério, e a gente sabe que em toda a Amazônia Legal é ainda uma das maiores causas de violência contra crianças. Quando a gente olha para a letalidade, também é um outro tema que nos preocupa, mas em relação ao abuso especificamente, a gente sabe que ainda é um grande tabu. Né? A gente sabe que existem espaços da sociedade que estão mais dedicados a esse tema, mas a gente precisa seguir fortalecendo essa rede, até para que haja denúncia. Então, um dos trabalhos que a gente faz é com os conselheiros tutelares, para apoiar eles nesse processo, para apoiar o registro e encaminhamento dos casos, porque a gente sabe que, embora os números sejam muito preocupantes, a subnotificação ainda é muito grande. Então, é um trabalho definitivamente prioritário e que precisa ser reforçado, porque o preço disso na vida de uma criança, o preço disso na sociedade é gigantesco. Mariana, o trabalho, ele se dá exclusivamente com as prefeituras ou o Unicef, ele também busca outros parceiros, seja na esfera pública mesmo, ou envolve a sociedade de alguma maneira nesse debate, terceiro setor também se vê envolvido nisso. Queria que você dissesse um pouquinho se essa capacitação ou se esse movimento ele se estende para além do ambiente da prefeitura.
Com certeza. Então, já no início do selo, cada município vai ter que organizar um fórum comunitário, que é esse chamado para a sociedade de forma mais ampla, para partilhar que está fazendo parte do selo Unicef, partilhar os temas que vão ser trabalhados, para construir essa aliança mais ampla. A gente também pede para cada município criar um núcleo de cidadania de adolescentes, também para fomentar essa participação, capacitar esses adolescentes para participar do debate público, das políticas públicas, e assim a gente vai criando uma aliança maior. Quando a gente olha para o Estado, a atuação do Unicef, ela é em parceria com outras instituições fundamentais nessa área. Então, o Ministério Público é um grande aliado nosso, o Tribunal de Contas do Estado também é essencial, e claro, o governo do Estado, ele é essencial. Então, nós estamos caminhando juntos com esses parceiros desde essa etapa de mobilização. Não posso esquecer também o papel da Associação de Municípios, né, a AMM, que tem sido muito estratégica, um grande parceiro nosso nessa mobilização dos prefeitos, porque desde o início, nessa etapa de mobilização, os parceiros estão conosco, mas também nas capacitações, nos diálogos estratégicos dentro de cada tema, porque são temas que, de fato, são muitas vezes complexos e já estão também no escopo de atuação dessas instituições. Então, a gente acaba atuando em rede, seja no nível nacional, estadual, mas também municipal. Quando um município conquista o selo Unicef, isso quer dizer que ele avançou nessas garantias às crianças e aos adolescentes. Além dessa melhora da política pública, Mariana, o selo Unicef ele traz algum tipo de facilidade aos municípios, por exemplo, para acessar recursos ou para alguma outra dinâmica que se faz necessária na gestão pública? Isso, naturalmente, porque nos nossos temas eles acabam trabalhando muitos temas em que os municípios têm que estabelecer metas, têm que bater meta para acessar mais recursos. Então, por exemplo, em Mato Grosso, a gente sabe que o governo do estado está trabalhando metas ligadas à alfabetização e o repasse de recursos adicionais para os municípios que avançam nessa área. Então, o município que consegue avançar no âmbito do selo Unicef, nesse tema que nós tratamos, ele naturalmente vai ter acesso a mais recursos. Um outro tema que nós vimos avançar na última edição são os planos municipais para a primeira infância. Então, até recentemente, apenas os municípios que estavam no selo Unicef tinham adotado esse plano. Agora, esses planos têm que entrar nos planos plurianuais para garantir a alocação de recursos. Então, para esse município, todo esse processo fica muito mais simples. E isso se aplica a vários outros temas, né? Também imunização, a gente sabe que os municípios têm que atingir metas, e dessa forma a gente vai apoiando eles, na verdade, a avançar em temas em que eles já deveriam estar cumprindo, né? Muitas vezes já deveriam estar um pouquinho na frente, e o selo ele vem para incentivar. Também respondendo o ponto sobre o que melhora concretamente, né, nós trabalhamos seja com entregas, né, de avanços em política pública, como eu falei, o Plano Municipal da Primeira Infância, metas de rematrículas também, de alunos que saíram da escola e que são reinseridos, mas também os municípios não podem retroceder nos indicadores sociais ao longo dos 4 anos. Então, é uma forma de a gente trabalhar com eles, não só fortalecimento de capacidades, mas também uma gestão orientada por resultados, olhando para os indicadores, olhando para a realidade, que os indicadores acabam dando um norte também para a gestão, para o prefeito entender o que está bom, o que não está, e conseguir também reportar, né, em todo o progresso e investimento que é feito ao longo dos 4 anos. Mariana, nosso tempo chegou ao fim, queria deixar o espaço, caso você queira trazer mais alguma consideração que a gente não tenha tratado nesse período. Bom, gostaria de reforçar o chamado a todas as prefeituras de Mato Grosso para aderirem no selo Unicef. Amanhã encerra a inscrição, dia 23 de julho, equipe do Unicef, da APDM, nós estamos à disposição para apoiar vocês, junto com o governo do estado e com os outros parceiros, que a gente quer ver que as crianças, adolescentes em Mato Grosso estejam em condições de vida ainda melhores e que todos tenham acesso a essas oportunidades no estado. Muito obrigada. Obrigada. Intervalo e a gente volta já já.
Sabe, todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela, ele também fica disponível no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser. Você ainda não está inscrito ou inscrita? Então fica o meu convite, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do papo. E para facilitar a tua vida, a gente criou esse QR Code que está aqui na tua tela. Mira a câmera do celular para ele, que ele já te dá o caminho certinho para que você possa se inscrever no Papo com Ela e passar a fazer parte dessa comunidade que tá junto com a gente lá no YouTube. O Sebrae apresenta um relatório denominado Tendências de Sustentabilidade para Pequenos Negócios Brasileiros, que indica as principais ações a serem adotadas por empreendedores até 2027. Resiliência e adaptação climática são os principais direcionamentos para o desenvolvimento sustentável nos próximos 2 anos. É o que aponta documento elaborado pelo Centro Sebrae de Sustentabilidade, direcionado às micro e pequenas empresas. O tema de mudanças climáticas, descarbonização, economia circular, são temas que automaticamente vêm sendo mais discutidos. E com isso, o pequeno negócio ele consegue também visualizar as oportunidades de negócio, seja para a implementação na empresa que já está em andamento, assim como o desenvolvimento de uma nova empresa. Dados da pesquisa Negócios Sustentáveis, a contribuição das pequenas empresas brasileiras na Agenda 2030 da ONU, também feito pelo Centro Sebrae de Sustentabilidade, apontam que 72,9% das empresas não fazem o monitoramento das emissões de gases e apenas 31% realizam medidas de adaptação aos eventos climáticos extremos. Por meio desse novo relatório de tendências, as pequenas empresas podem evoluir de uma postura reativa para uma abordagem proativa e antecipatória, que é capaz de moldar, influenciar e acelerar o futuro do próprio negócio. Cada vez mais, seja o mercado nacional quanto internacional, ele está exigente em relação a ações de sustentabilidade. Com isso, com esse relatório de tendência, ele vem trazer para o pequeno negócio de que forma ele pode se adaptar e aprimorar o seu negócio para essas exigências de mercado. Além de atender ao mercado, a adaptação climática evita, por exemplo, a interrupção de operações e danos à infraestrutura, garantindo a saúde do negócio. A gente pode levar em consideração que a inserção da sustentabilidade pode ter um custo muito elevado para um pequeno negócio, mas não. Esse empresário ele pode começar de forma prática e simples, né? A inserção de uma melhor gestão de resíduos, uma melhor conscientização dos seus funcionários, a inserção e discussão de técnicas, né, relacionadas ao ESG, que é considerando o aspecto ambiental, social e de governança, ter uma melhor transparência e gestão, também faz parte da sustentabilidade, né? Hoje a gente tem que levar em consideração que a sustentabilidade ela vai sempre ter esses 3 elos, que é o ambiental, social e a governança. O relatório também aponta outras 9 megatendências globais: a economia circular, avanços tecnológicos em sustentabilidade, urbanização sustentável, serviços ecossistêmicos e biodiversidade, mudanças na preferência do consumidor, transição energética e energia renovável, política e regulamentação global, práticas agrícolas sustentáveis, inovação social e investimento de impacto. Então, para você que queira acessar esses documentos, seja o relatório de tendências, assim como outros que mostram a implantação da sustentabilidade no pequeno negócio, você pode consultar o nosso site, que é sustentabilidade.sebrae.com.br, e a nossa plataforma educacional, que é esns.mt.sebrae.com.br. Você sabia que já está em vigor a Tarifa Social de Energia Elétrica, que prevê gratuidade para famílias beneficiárias do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal? Vem entender como funciona. Desde o dia 5 de julho, 60 milhões de brasileiros de todas as unidades da federação começaram a ser beneficiados pela Tarifa Social de Energia Elétrica prevista no programa Luz do Povo. Continua sendo um programa do governo federal, e o que mudou foi que antes o desconto que poderia chegar até 65% da conta, hoje ele pode chegar até 100% da conta, desde que o consumidor ele consuma até 80 kWh por mês. Esse benefício é válido para famílias inscritas no CadÚnico, com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa.
A nova tarifa social de energia elétrica contempla idosos e pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, famílias indígenas e quilombolas inscritas no cadastro único e aquelas atendidas por sistemas isolados com geração por placas solares e baterias. Se eles forem os titulares da conta de energia elétrica, esse desconto ele acontece automaticamente. Se eles não forem os titulares, né, se o beneficiário não for o titular, ele apenas for um residente ali do domicílio, ele precisa entrar em contato com a Energisa para informar que ele reside naquele local para conseguir ativar o desconto naquela unidade consumidora. Apesar do benefício, valores ainda poderão constar na fatura, como explica Keila Fukushima. Isso significa dizer que a conta não será zerada. É importante destacar que é um desconto com base na energia consumida, então pode ser que eventualmente ele receba ali uma conta com outros impostos, dependendo ali das leis municipais ou estaduais, mas ele é um desconto maior, então o principal impacto é a economia mesmo e as famílias vão conseguir usar esse recurso financeiro para apoiar em outras demandas ali da sua família. Termina neste sábado a oficina culinária Pequenos Grandes Chefes, idealizada para ocupar a criançada no período de férias escolares. Mão na massa e muita diversão marcam a oficina culinária Pequenos Grandes Chefes no Pantanal Shopping. A programação foi criada para oferecer às crianças uma atividade atrativa durante as férias escolares. E os pequenos cozinheiros compareceram em massa. A gente acho que teve a preocupação nesse mês de férias aí de tirar um pouco as crianças do celular, né? Então a gente criou esse espaço, um espaço super agradável, em que a criança pode construir aí a sua sobremesa, né? A gente pega um formato do que as emissoras de TV têm feito através de chefes de cozinha e a gente faz aqui uma alternativa importante e interessante para as crianças. De forma lúdica e supervisionada, as crianças aprenderam a preparar receitas do dia a dia numa cozinha interativa, equipada com bancadas coloridas, utensílios e ingredientes. Tudo foi pensado para que participantes de 4 a 12 anos se sintam dentro de uma cozinha de verdade. Os instrutores vão dando a direção e elas conseguem ali construir algumas alternativas de sobremesa, cookie, bolos, enfim. É um projeto bem legal, eles saem satisfeitos e é óbvio também podendo degustar do que eles construíram aqui dentro do shopping. Já para as crianças de 1 a 3 anos, foi criado o Espaço Baby, com cenários cenográficos que recriam pizzaria, doceria, cafeteria e sorveteria. A proposta é misturar brincadeira, aprendizado e diversão, permitindo que os pequenos explorem o mundo da culinária de forma segura e criativa. É muito dinâmico, é muito interativo, é divertido. Então o instrutor ele consegue ali de certa forma quebrar o gelo, criar argumentos ali para prender a criança nesse ambiente aí que é lúdico, mas que ele sai ali com uma sobremesa que foi construída por ele. Ainda dá tempo de desfrutar da oficina de culinária. As atividades acontecem na Praça Central do Piso 2, sempre do meio-dia às 8h30 da noite até este sábado, dia 2 de agosto. Para participar, basta que os pais ou responsáveis resgatem o cupom gratuitamente no aplicativo do PAN. Participa conosco a imortal Olga Maria Castrilon Mendes. Ela declama O Jogo de Cintura, de Dunga Rodrigues. Atribua isto a uma certa habilidade que você cultiva e põe em prática em certos momentos críticos de sua vida. Nem tão críticos, convenhamos, porém, quando você quiser chatear um outro chato. Em certa viagem, um passageiro, num encontro rápido no aeroporto, procurou vender-me algo de que não mais me recordo. Subimos a aeronave e lá continuamos a barganha clandestina, pois eram proibidas vendas e compras clandestinas, claro, no avião. Isto é, dentro da nave. O garçom de bordo me marcou e o seu ofício era aguardar-nos com Coca-Cola. Como eu detesto esta bebida, pois nunca suportei tragá-la, fingi interesse em sorvê-la, ao que ele levantava rápido a bandeja. Distraí-me durante a viagem toda, fingindo estar doida por um gole de coca,
e ele rápido a levantar a bandeja para eu não alcançá-la. Acho que lhe prestei grande favor, fingindo-me de guerreira vencida. Satisfiz o seu ego e me diverti. É bom estarmos sempre de alerta para passarmos rasteira no adversário. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra e satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, inscreva-se no nosso canal no YouTube e quero te lembrar mais uma coisa, você pode nos ajudar a fazer o Papo com Ela. Conta pra mim o que você gostaria de assistir aqui no Papo, seja em entrevista ou nas reportagens. Para isso, você pode fazer contato pelas nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem eu tô de volta e espero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!